Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A polícia reforça a segurança na fronteira com o Paraguai depois da execução de 5 pessoas em Pedro Juan Cabaleiro. Mônica, hoje a Polícia Nacional do Paraguai prendeu 6 suspeitos de terem cometido esse crime. Todos são brasileiros, segundo os investigadores. E daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre esse caso aqui no Brasil TV. Morre a cearense de 116 anos, que era considerada a pessoa mais idosa da América Latina. Aumenta o número de brasileiros sem carteira assinada. O país tem 1.400.000 pessoas trabalhando em aplicativos. E ainda, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré em Belém. Mônica, muita gente veio visitar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário. Daqui a pouco eu mostro tudo isso aqui no Brasil TV. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a tensão na fronteira. A polícia do Paraguai prendeu um grupo suspeito de participação numa chacina em Pedro Juan Cabaleiro. Entre as vítimas da execução estão 2 brasileiras e a filha do governador de um estado paraguaio. Todas as informações com Alisson Maruyama. A Polícia Nacional do Paraguai informou que o grupo suspeito estava escondido em uma casa na área rural de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Os 6 homens são brasileiros. No local, os investigadores apreenderam celulares, joias e mais 3 carros. Ontem, um outro suspeito, que não teve a identidade revelada, também foi detido. Os policiais devem pedir, nos próximos dias, a perícia nesta caminhonete que pode ter sido usada no crime. Ela foi encontrada queimada e abandonada em uma outra região de Pedro Juan Cabaleiro. Novas imagens divulgadas pela imprensa paraguaia mostram o momento exato das execuções, que ocorreram no sábado, na saída de uma festa. No vídeo é possível ver as vítimas entrando numa caminhonete branca, quando uma outra caminhonete se aproxima e 3 homens descem atirando. 4 pessoas foram fuziladas, entre elas a filha de um governador do Paraguai e mais 2 brasileiras. Por causa desse clima de tensão, o governo de Mato Grosso do Sul decidiu intensificar a fiscalização do lado brasileiro. Integrantes de grupos de elite da PM e da Polícia Civil estão fazendo esse trabalho de reforço na fronteira por tempo indeterminado. Mônica, é com você. E já na fronteira com a Venezuela, uma operação retirou barracas montadas por imigrantes em frente à base militar de Pacaraima. O Robson Moreira acompanhou. Oi, Mônica. Segundo a operação acolhida, apesar das barracas terem sido desmontadas, nenhum migrante foi retirado do local. De acordo com os militares, essa ação foi motivada tanto por questões de segurança interna quanto dos próprios venezuelanos. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver as barracas ainda montadas no local, algumas de camping e outras improvisadas de papelão e lona. As famílias chegam constantemente ao município por rotas clandestinas entre os 2 países e se organizam em longas filas para regularização migratória. A média de atendimento é de 300 por dia, mas em Pacaraima existem pelo menos 2.000 venezuelanos vivendo nas ruas da cidade. Há relatos de que imigrantes aguardam semanas pelos documentos. A movimentação intensa é registrada desde que o governo federal autorizou a entrada de imigrantes em situação de vulnerabilidade no dia 24 de junho desse ano. Mônica Teixeira. Uma operação dentro da cadeia isolou presos investigados como mandantes de homicídios no Amapá. As informações com o Edson Castro. Olá, Mônica. Após uma investigação para levar à identificação de líderes de grupos criminosos que atuam aqui no estado, nesta segunda-feira, o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, e o Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Amapá, com apoio da SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá, levaram a transferência de 12 presos que estavam nos pavilhões F1 e F2 da penitenciária do Amapá para um novo pavilhão, o pavilhão P3. Essa transferência de presos é uma forma de evitar com que eles tenham acesso a celulares e deixem de fazer crimes, mesmo presos,
mas do lado de fora, principalmente execuções que têm acontecido em Macapá, capital do Amapá, e também no município de Santana, na área metropolitana. E ainda para evitar a morte de inocentes, como o que aconteceu aqui no estado esse ano, como o caso da pequena Ana Júlia, de 5 anos, que levou um tiro na cabeça durante uma disputa de grupos rivais no município de Santana. E também do pequeno Yalisson Andrade, de 9 anos, atingido com tiro na região do tórax, quando brincava na frente da casa dele, na área oeste aqui de Macapá. A expectativa, então, do governo do estado, assim como do Ministério Público do Amapá, é que esses crimes cessem, já que os 12 líderes de grupos rivais estão em celas individuais e monitoradas. Mônica, eu volto com você. E no Pará, um policial federal foi assassinado depois de reagir a um assalto num ônibus. Os detalhes com o Adriano Baracho. Mais de 50 policiais participaram da ação conjunta para localizar e prender os envolvidos na morte do policial federal Ramon Santos Costa, de 33 anos. Durante a força-tarefa, 3 suspeitos foram presos. Com um deles, a polícia apreendeu uma arma de fogo e munições. O crime aconteceu na madrugada de domingo, quando o ônibus interestadual que faz a linha de Palmas a Belém foi interceptado pelos criminosos na rodovia PA 150. O policial que estava a bordo reagiu ao assalto e foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes fugiram levando celulares, joias e dinheiro dos passageiros, mas foram capturados em menos de 24 horas durante a força-tarefa. Ramon era natural do estado da Bahia e atuava na Polícia Federal aqui no Pará desde 2012. A direção-geral da PF lamentou a morte do policial aqui no Pará. Adriano Baracho para o Brasil TV. A polícia do Amazonas resgatou uma adolescente grávida que tinha sido sequestrada em Manaus. Marcelo Moreira. Oi, Mônica. A adolescente saiu de casa em direção a uma marmoraria que pertence ao irmão dela e fica na zona norte de Manaus. Imagens de uma câmera de segurança mostram que ela desce do carro de um motorista de aplicativo e logo é abordada pelos sequestradores. Um deles estava do lado de fora já esperando e outros 2 saem do carro. Segundo a polícia, a todo momento os criminosos ficaram em contato com a família da vítima pedindo uma quantia de R$100 mil. Foram quase 10 horas de buscas pela adolescente que está grávida. Ela foi resgatada sem ferimentos de um cativeiro também na Zona Norte. Segundo o delegado que acompanha o caso, um dos sequestradores entrou em confronto com a polícia e morreu no hospital. Uma pessoa foi presa e 3 estão foragidas, entre elas a que seria mandante do crime. A Polícia Civil investiga as motivações do sequestro. Mônica. Em Mato Grosso, o centro de triagem Covid, que funciona na Arena Pantanal, vai ser fechado. O Carlos da Cruz explica por quê. Oi, Mônica. Segundo o governo do estado, o local vai ser fechado nesta sexta-feira, dia 15. A decisão foi tomada depois da redução de casos de contaminação, hospitalizações e mortes por Covid. Com a desativação do centro de triagem da Arena Pantanal, a testagem e o atendimento serão feitos exclusivamente pela atenção básica dos municípios, que são responsáveis pela execução desses serviços oferecidos pelo SUS. Mato Grosso está entre os 13 estados onde os casos de Covid estão em queda. No domingo, foram confirmados 154 novos casos da doença. O acumulado desde o começo da pandemia está em 541.012. Foram registradas 2 mortes ontem e o total subiu para 13.851. O número de recuperados está em 523.981. Só para se ter uma ideia, o centro de triagem tem atendido em média 400 pessoas em cada um desses dias alternados. De 22 de julho de 2020, quando o centro de triagem foi aberto, até 4 de outubro de 2021, foram realizados 239.180 atendimentos. É com você no estúdio, Mônica. E a Paraíba chegou a 38% da população vacinada. O Plínio Almeida tem os números do estado para a gente. Oi, Mônica. A Paraíba vai receber hoje mais de 77 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo informações do secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, são doses da Pfizer. Uma parte dos imunizantes é para completar o esquema de vacinação de quem está no prazo para receber a segunda dose da Pfizer. E mais de 2 mil imunizantes serão destinados à primeira dose em adolescentes indígenas. Aqui na Paraíba já foram aplicadas 4.426.000 doses da vacina contra a Covid.
38,4% da população estão imunizados com a primeira e segunda doses. Desde o começo da pandemia, a Paraíba registrou 9.346 mortes por Covid. Voltamos com você, Mônica. No Rio de Janeiro, a vacinação contra a Covid vai ser retomada na quarta-feira, por causa do feriado. A Marcele Setúbal tem os detalhes. Oi, Mônica, olha, esse calendário de vacinação aqui na capital fluminense foi interrompido. Isso porque a gente está no meio, de um feriadão prolongado. Nesta segunda-feira foi ponto facultativo e por isso os postos de vacinação funcionaram apenas no período da manhã até o meio-dia. Aí esse calendário é interrompido então com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e é retomado na quarta-feira. E aí, como é que fica esse calendário, então, ao longo da semana? A partir de quarta-feira, os idosos com 70 anos ou mais podem ir aos postos de vacinação para receberem a dose de reforço da vacina contra o coronavírus. Esse calendário se estende até o próximo sábado, quando vai ser a vez do pessoal de 67 anos ou mais. Todas essas pessoas vão poder ir aos postos para receber, então, essa dose de reforço. É importante ressaltar que nesse período também vão poder receber a dose de reforço os profissionais e trabalhadores da área da saúde com 60 anos ou mais e também as pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, que tem a partir dos 12 anos de idade, também vão poder receber essa dose de reforço. E os postos de vacinação, Mônica, também estão abertos para as pessoas que precisam tomar a segunda dose e também para aquelas que não tomaram nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. A Prefeitura disse que vai manter esse calendário de vacinação para esse público-alvo que ainda não tomou nenhuma dose da vacina até o dia 31 deste mês. Então é preciso ter atenção para não perder essa campanha de vacinação. Volto com você no estúdio, Mônica. É fundamental correr aos postos, E as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul investigam um surto de virose. O Josmar Leite conta que já são pelo menos 2.000 casos em 25 cidades do estado. Olá, Mônica. São cerca de 2.000 casos já relatados em 25 cidades gaúchas desde o final do mês de agosto. As duas cidades com mais casos são Bento Gonçalves, na Serra, e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, cada uma com cerca de 400 casos. As autoridades estão recolhendo amostras de água nestas cidades, locais onde aconteceram os surtos, para fazer uma análise. O mais provável é que tenha sido através de água contaminada, mas também é possível que tenha sido através de alimentos, superfícies e até de pessoa para pessoa. Os principais sintomas são diarreia prolongada, que pode estar associada também com febre e dores abdominais. A principal orientação às comunidades é tomar água de fonte segura e também higienizar bem os utensílios antes de se alimentar ou preparar os alimentos. Morreu de pneumonia a cearense de 116 anos, que era considerada a pessoa mais idosa da América Latina. Alessandro Torres. Oi, Mônica. A idosa Francisca Celsa dos Santos morreu na casa dela, aqui em Fortaleza, aos 116 anos de idade. Segundo a neta da dona Francisca, um dia antes de morrer, ela foi reconhecida pelo livro dos recordes como a mulher mais velha da América Latina. No próximo dia 22 de outubro, ela faria 117 anos. Dona Francisca vivia acamada há alguns anos, mas teve a saúde mais comprometida por causa de uma obra perto da casa onde morava, que produziu muita poeira. A idosa acabou contraindo uma pneumonia e morreu em casa. Ela era cearense, de Cascavel, no litoral, e sempre levou uma vida muito simples, rodeada pelos familiares, que dizia ser o segredo da longevidade. Mônica. E você vai ver a seguir, um levantamento mostra que o país tem 1.400.000 pessoas trabalhando em aplicativos. E ainda a devoção a Nossa Senhora de Nazaré em Belém. O Brasil TV volta já.
O Brasil TV está de volta com um levantamento inédito do IPEA que mostra o aumento dos trabalhadores sem vínculo empregatício na pandemia. 1.400.000 pessoas trabalham em aplicativos. As informações com André Coelho. Olá, Mônica. Olá, amigos do Brasil TV. Com tanta incerteza na economia, muito brasileiro acaba sendo empurrado para trabalhar na informalidade. Uma alternativa para quem está dependendo de uma renda nesse momento acaba sendo o trabalho de renda variável. E também muita gente acaba embarcando nos trabalhos com aplicativos. Já são 1.400.000 pessoas trabalhando nesse sistema, segundo o levantamento inédito divulgado hoje sobre trabalhadores na área de transporte de mercadorias e passageiros. Esse dado foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No primeiro trimestre de 2016, cerca de 840.000 pessoas trabalhavam no transporte de passageiros por aplicativos. No primeiro trimestre de 2018, esse total chegou a 1 milhão de trabalhadores e bateu aí o seu maior patamar no terceiro trimestre de 2019, com 1.300.000 pessoas. Por conta da pandemia, houve redução ao longo de 2020, mas o número logo se estabilizou nos 2 primeiros trimestres de 2021, com 1.100.000 pessoas ocupadas no transporte de passageiros, valor 37% superior ao do início da série. Já no transporte de mercadorias, o indicador tinha aí 30.000 trabalhadores em 2016 e subiu para 278.000 no segundo trimestre de 2021, uma expansão de quase 980% no período. Para o IPEA, o avanço desse tipo de trabalho estimula as contratações de curto prazo. Lembrando que o país tem cerca de 15 milhões de pessoas precisando de um emprego. Volto com você, Mônica. Um micro-ônibus que levava atletas para os Jogos Universitários tombou numa rodovia do Tocantins e 7 pessoas ficaram feridas. O Wesley Muricy traz as informações. Oi, Mônica. O acidente foi de madrugada, por volta de 1h50 na BR-010. O veículo teria saído da pista e tombado após deslizar na altura do quilômetro 309, entre Silvanópolis e Santa Rosa. O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu 7 atletas que ficaram feridos. Os indícios apontam que o motivo do acidente foi pela quantidade de chuva que caía no local, já que o veículo estava com a documentação e revisões em dia. A boa notícia é que não teve vítima fatal e 18 atletas seguiram viagem para representar o Tocantins em Brasília nos Jogos Universitários. A perícia foi acionada, esteve no local, fez todo o trabalho e o micro-ônibus já foi removido. Mônica Teixeira. Bombeiros do Paraná encontraram os corpos de 2 homens que desapareceram depois que o barco deles virou numa represa. A Catulin Tanan acompanhou as buscas. Oi, Mônica. As buscas chegaram ao fim aproximadamente 20 horas depois desses 2 homens desaparecerem numa represa de Alvorada do Sul, no norte do Paraná. Eles foram encontrados praticamente ao mesmo tempo, já sem vida, perto de onde o barco em que estavam afundou. Tinham 30 e 43 anos de idade. No domingo à tarde, eles saíram com outros 2 homens para pescar na represa, no momento em que ventava muito e a água estava bem agitada. Quando tentaram amarrar o barco em uma boia, bastante água entrou na embarcação, que afundou num ponto onde a profundidade é de aproximadamente 10 metros. Um deles conseguiu nadar até a margem, usando colete salva-vidas, e outro foi resgatado por um pescador que estava num barco próximo. Uma delas ficou presa ali na galhada e um pescador conseguiu retirar, ajudar ali a sair da água. Outro saiu nadando para a margem. Na Bahia, o tempo quente e seco dificulta o trabalho de bombeiros e brigadistas no combate aos incêndios. A Joyce Guirra atualiza para a gente direto de Juazeiro. Olá, Mônica. Os incêndios florestais no estado da Bahia têm causado grande preocupação. Na região norte, no município de Campo Alegre de Lourdes, o fogo já dura quase 2 semanas. Homens do Corpo de Bombeiros e brigadistas enfrentam dificuldades porque o município está em situação de emergência por causa da seca e não há água suficiente para combater as chamas. Segundo eles, esse incêndio é considerado de maiores proporções no norte da Bahia desde o mês de agosto, quando os primeiros
focos surgiram. Ontem as chamas chegaram até uma região de divisa com o estado do Piauí e atingiram o Parque Nacional Serra das Confusões, unidade de preservação da Caatinga e de sítios arqueológicos. Também na região norte do estado, em Itaguaçu, o fogo consome a Caatinga há quase uma semana. Segundo brigadistas, as chamas chegaram até uma área de reserva ambiental onde há reprodução de papagaios. Incêndios também registrados na região da Chapada Diamantina. Já no oeste da Bahia, no município de Vanderlei, o fogo chegou à área de fazendas. Vaqueiros tiveram que correr para tirar o gado. O oeste baiano, forte no setor do agronegócio, é a região mais afetada por queimadas. Mônica. Em Belém, os fiéis ainda podem prestar homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. A imagem da Santa Peregrina está exposta na Praça do Santuário, como mostra agora o Ingo Miller. Olá, Mônica. Os fiéis católicos aproveitam para visitar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que está exposta junto com sua berlinda na Praça Santuário, localizada em frente à Basílica de Nossa Senhora. Para quem acredita nos milagres da padroeira dos paraenses, é uma oportunidade para se aproximar da imagem de sua devoção e agradecer pelas graças alcançadas. Tudo isso porque aquela tradicional procissão que reunia até 2 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro não pôde ser realizada ontem por conta da pandemia de Covid. Essa programação de visitação da imagem ocorre das 6 da manhã às 10 da noite até o dia 25, quando se encerram oficialmente as programações do Círio de Nazaré aqui em Belém. Mônica. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida e o Santuário Nacional no interior de São Paulo está com capacidade limitada por causa da pandemia. A Laurene Santos esteve lá mais cedo. Oi, Mônica. O santuário aqui em Aparecida está bem movimentado desde o início da manhã. Tem muito peregrino chegando a pé. Inclusive, há um levantamento que mostra que mais de 20 mil romeiros já caminharam aqui até a Basílica desde o começo do mês. E olha, quando eles chegam aqui, as regras sanitárias continuam valendo, como é o caso, por exemplo, do uso de máscara e a orientação para manter o distanciamento. As missas terão um limite de público de 2.500 pessoas por vez, o que é bem menos do que antes da pandemia, quando até 35 mil pessoas podiam permanecer na Basílica. Ao todo, amanhã, durante o feriado, serão 14 celebrações. A primeira às 5 da manhã e aí tem missa sendo a última às 7 horas da noite. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção dos romeiros na Via Dutra, indica que eles caminhem sempre na faixa contrária ao sentido dos carros para evitar acidentes. Mesmo assim, a gente observou que entre a noite de sábado e a manhã de domingo, foram informações da polícia, foram registrados 11 atropelamentos, sendo 4 pessoas que morreram nesses acidentes. A gente conversou com alguns representantes aqui do Santuário Nacional para saber a expectativa de público. Eles acreditam que no dia 12 de outubro, amanhã, durante o feriado, em cerca de 30 a 50 mil pessoas passem aqui pelo santuário, um número bem menor do que os 170 mil visitantes registrados em 2019, antes da pandemia. É com você, Mônica. E amanhã também é Dia das Crianças. E muita gente foi atrás de presentes na rua 25 de março, em São Paulo. A Cristina Mayumi acompanhou. Oi, Mônica, movimento bastante intenso na 25 de março para esse Dia das Crianças. Muitos pais atrás, principalmente de brinquedos para essa data. Segundo a Univinco, a Associação dos Lojistas da Rua 25 de Março, havia uma expectativa de aumento na movimentação e nas vendas a partir da última quinta-feira, mas isso não aconteceu. A associação tem observado ainda uma movimentação menor de pessoas que vêm de outros estados para comprar no atacado. E que hoje a movimentação está melhor do que nos outros dias, mas não deve ser superior a 100 mil pessoas. Em dias anteriores, como o de hoje, em datas como essa, antes da pandemia, a 25 chegava a receber até 600 mil pessoas. Mesmo assim, a data é considerada uma das melhores para as vendas. Só perde para o Natal. Supera, inclusive, o Dia das Mães e também a volta às aulas. Mônica. Em Olinda, Pernambuco, a Bienal do Livro abriu um espaço só para as crianças. E a Bianca Carvalho foi lá conferir. Olá, Mônica. Olá a todos. São 12 dias de Bienal, ainda tem hoje e amanhã público esperado de mais de 300 mil pessoas
presencialmente e virtualmente também, mas a presença que é legal. Olha só a criançada. Tem contação de história todo dia aqui pra meninada. Aqui é a historinha do Saci, que a Mari Bígio tá contando e cantando. E a irmã dela ali, ó, Mila Bígio, fazendo o som. E para amanhã ainda tem mais coisa, Sidney? Ainda temos, sim, a Bienalzinha ativa, com muitas atividades para as crianças, contação para história, para bebês, com Mila e Mari Bígio. A gente ainda tem um painel sobre educação com Cristóvão Buarque, um grande nome da educação brasileira. O último painel com Cida Pedrosa, nossa homenageada. Então venham pra cá porque tá bom demais. Uma Bienal linda. Linda, linda. 12 dias de muita atividade, com muita segurança, protocolos sendo seguidos. A gente tá muito feliz. Que joia. Para criança, adolescente, adulto, para todo mundo. É aqui no Centro de Convenções em Olinda. Ai, gente, que coisa linda. Olha a meninada dançando ali, imitando o Saci. Ah, que delícia. Mônica Teixeira. É isso aí, incentivar o gosto pela leitura desde pequenininhos, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.